É o livro de Efésios. Então, nós estamos aqui então no final de Efésios e hoje nós vamos concluir a carta de Paulo aos Efésios, concluir esse texto. E vamos proceder à leitura então da parte de onde nós terminamos a semana passada. Ele pede, Paulo então está pedindo, está falando para nós tomarmos toda a armadura. Aí ele fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e então ele já engata a ideia da oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará o irmão Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais o nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua palavra, porque o Senhor nos tem dado essa carta tão preciosa para aprendermos, para conhecermos o Senhor, para conhecermos a sua vontade para as nossas vidas e também para nos deleitarmos. É um presente da sua graça que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu, através do seu apóstolo Paulo, a quem o Senhor enviou para fazer uma grande obra naqueles dias do Novo Testamento, mas também enviou para nos dar essas cartas, esses presentes, pelos quais nós podemos conhecer melhor o Senhor e a sua vontade. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Nós chegamos aqui, então, nesse texto, e se os elementos da armadura do crente, aqui da armadura que Deus dá para nós podermos resistir a todos os dardos inflamados do maligno, né? Resistirmos às suas ciladas, essas armas são nos dadas, essas proteções, né? A gente falou um pouco do pé, do sapato, que é uma proteção para o pé, mas é um elemento que faz com que a igreja ande, né? Com que a igreja possa correr, mesmo nos piores terrenos. A gente falou bastante sobre a couraça da verdade, a verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Agora, se tem esses elementos, onde entra então a oração? A oração não é descrita como um elemento a mais na armadura do crente, mas ela é o estado de espírito, ela é estado de prontidão, de vigia do crente. Ele fala para nós aqui que essa armadura deve ser usada, então, com toda súplica, oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Esse é o elemento, então, que vai falar conosco no que tange ao nosso estado de espírito. É interessante que Deus não quer apenas que lutemos contra as hostes do mal, contra as ciladas do maligno, mas Deus quer que sejamos soldados que andem em íntima comunhão com Ele. Deus quer que sejamos pessoas como Abraão,
que teve fé, que obedeceu a Deus, mas que também foi chamado em Gênesis 17:1 a andar na presença de Deus e ser perfeito. Então, da mesma forma como Cristo, ele fazia o seu trabalho, mas isso era unguentado, né, unguentado, ungido, com um espírito de oração, um espírito de completa submissão a Deus, mas de completa dependência de Deus em todas as coisas, assim também deve andar o soldado de Cristo. Ele vai falar da oração e da súplica. Oração, talvez, e súplica se confundam um pouco. A súplica seria uma intercessão mais fervorosa, como alguém suplicando por sua própria vida, diferente de alguém pedindo algum aumento, algum favor para o seu patrão, ou alguém suplicando para que o ladrão não mate o seu ente querido. Então, são duas coisas diferentes, embora os dois sejam pedidos, né, que nós fazemos, mas às vezes precisamos suplicar a Deus por algum irmão, por algo que está acontecendo, algo que nos perturba, e essa então é a questão que ele usa, oração e súplica. O Pai Nosso não é uma súplica, é uma oração, né? Uma súplica você vê talvez ali no começo da igreja primitiva, quando a igreja achava que já tinham cortado a cabeça lá de Pedro, e Pedro aparece, né? E eles ficam surpresos porque Deus atendeu o pedido deles. E essa é a ideia da súplica, suplicar pela própria vida, né? A súplica é o que Jó faz no ventre do peixe. Jó não, Jonas, né? Jonas faz no ventre do peixe. Então, essa é a questão da súplica. Muitos salmos são súplicas. O Salmo de Davi, 142, né? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Essa é a ideia da súplica. E ele vai colocar aqui para nós fazermos isso, orando em todo tempo. Então, da mesma forma como devemos usar a armadura de Deus, usar toda a armadura de Deus, né? Ele vai falar um pouco aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, toda a armadura, tomai toda a armadura. A gente falou sobre o tempo todo também. E aqui ele vai falar o tempo todo, no Espírito. Esse deve ser um estado de espírito, na verdade, nosso. Não estou falando que aquele espírito é o estado de espírito, mas o estado de perpétuo na vida do crente. Você perde uma chave, você ora a Deus para Deus te ajudar a achá-la. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que orar, né? Mas você está no mercado, está ao lado de alguém, você está orando a Deus, pedindo para que Deus te dê sabedoria. Às vezes são coisas bestas que nós oramos, que parecem ser bestas, por exemplo, por uma vaga de estacionamento, e Deus acaba abrindo a vaga, né? Então são coisas, e aí, Ana? São elementos pelos quais nós oramos o tempo todo, né? Ou seja, nós envolvemos Deus na nossa vida pessoal. Nós colocamos Ele frente aos nossos problemas e frente a todos os problemas, frente às nossas vitórias. Oramos para Ele por causa do nosso país e por causa da nossa cidade, oramos para Ele por todas as coisas. Então, Deus quer que tenhamos essa íntima comunhão com Ele, e é para isso que fomos criados, né? Aí ele diz que para isso, né, para que eu ore o tempo todo, eu preciso, então, vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Ou seja, um elemento que me faz orar o tempo todo também
eu me lembrar dos meus irmãos, eu me lembrar de todos os santos. Eu não sei quantos cristãos havia na cidade de Éfeso, naquele tempo, mas devia ser uma lista boa, né? Para você orar por todos os santos, né? Lembrar do irmão que está passando por isso, não somente por questão de saúde, mas a gente já vai ver aqui algumas questões pelas quais nós devemos orar, e talvez uma questão que está no cerne dessa ideia de oração venha um pouco mais à frente, que a gente vai abordar também. Mas esse é o começo, ele fala por todos os santos, e quando Paulo fala, e também por mim, eu creio que aqui ele vai inserir elementos pelos quais nós devemos orar pela liderança, mas também por todos os santos. São elementos que vão além de pedir pela saúde, o emprego, alguma coisa assim, alguma dificuldade familiar, né? Mas são elementos da própria guerra do cristão. Não estou falando que não devemos orar por isso, claro que devemos, mas no cerne dessa oração deve ser alguma coisa além disso, né? E Paulo vai falar aqui também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. E é interessante Paulo pedir por isso, e ele vai falar aqui com intrepidez, para que eu seja ousado em falar. Então, o que Paulo está pedindo para eles é que ele, que é um embaixador em cadeias, ou seja, está preso, e a própria visão dele daquele soldado, da armadura do soldado, provavelmente era uma visão onipresente lá onde ele estava, né? Para todo lugar que ele olhava havia um soldado ali. E então ele consegue olhar para isso, consegue olhar para aquele soldado, consegue olhar para tudo isso e ver, e ao invés de pedir para Deus para livrá-lo da cadeia, ele reconhece: eu sou o embaixador em cadeias. A palavra embaixador é representante. E, de alguma forma, Paulo passa boa parte, então, do seu ministério no pior lugar possível, né? Sem qualquer bem, sem qualquer, às vezes, pessoa, né, para o ajudar, como ele reconhece lá em 2 Timóteo, mas ele está lá na cadeia, e na cadeia Deus coloca pessoas ao lado dele, e talvez como numa viagem de ônibus de Porto Alegre a Rondônia, a pessoa que Deus coloca do seu lado vai ter que ficar lá por um bom tempo, né? Então, você vai talvez poder passar pela Bíblia toda com aquela pessoa, porque não tem como ela sair de lá. Talvez foi assim que Paulo tenha ganho Onésimo, ou Onésimo para Cristo, né, o servo lá de Filemão. Mas então Paulo faz essa oração para nós orarmos por ele, ou para os santos, né, orarem por ele, para que ele, ao abrir da boca dele, seja dada a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aí ele vai falar para que eu seja ousado em Cristo para falar como me cumpre fazê-lo. De fato, quando você olha o livro de Atos, é bem interessante que o Espírito Santo ele enche os crentes, então os crentes anunciam com toda a intrepidez o Evangelho. E a intrepidez seria esse desprendimento corajoso. Não necessariamente você falar como um louco, mas é você falar com autoridade, você falar com ousadia, você falar com autoridade daquilo que é a palavra de Deus. O cristão ele é chamado não para chegar numa roda de
de conversa, e assim como com o mesmo tom do seu colega espírita do lado, o seu colega católico do outro, o colega da Universal do outro, né? E não para falar com o mesmo tom deles sobre Deus, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, né? Mas o cristão ele é chamado para falar com autoridade. E aí essa era a marca da pregação de Cristo. As pessoas ficavam encantadas com ele porque ele falava com autoridade, não como os escribas. Então Paulo entende que ele precisa falar assim, ele entende que essa coragem para ele falar, estando numa posição tão baixa, nem sempre é natural, né? E quase nunca é natural. Geralmente o pobre, como Provérbios fala, né? Ele fala com súplicas, né? Ele já fala implorando, tal, e o rico fala com orgulho, né? Mas Paulo, numa situação degradante na prisão, não tendo nada, não tendo onde se apoiar, ele precisa dessa ousadia. E ele implora para que os irmãos, então, orem por ele, para que ele, o embaixador em cadeias, fale do Evangelho, faça conhecido o mistério do Evangelho para as pessoas às quais ele está ali, então, ministrando. Nota que a ênfase dele é uma ênfase evangelística. Ele talvez tenha uma certa autoridade, ou fale com coragem, quando está falando com os irmãos, quando está falando com seus iguais, com pessoas que naturalmente o respeitam, como o grande apóstolo Paulo, mas aqui ele pede para que ele fale assim com os incrédulos, com guardas, com até imperadores, né? Falando de uma forma como embaixador de Cristo mesmo, né? Ou seja, falando em nome de Deus. E faça conhecido, não todo o seu conhecimento sobre tudo e tal, mas ele fala sobre o mistério do Evangelho. O mistério das boas novas. A palavra mistério é uma palavra de algo que estava escondido e foi então revelado. E esse mistério do Evangelho, quando entra, é a ideia de que Deus iria trabalhar com os gentios através da igreja e através da própria igreja a levar a sua glória conhecida a todo mundo, né? Esse é o mistério do Evangelho. Ele então pede isso para que ele, uma questão utilitária, né? Para que ele tenha essa autoridade, essa ousadia. E aí ele continua falando sobre, eu acredito que sobre essa questão ainda, e vai dar algumas dicas para a gente aqui, ó. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Aqui Paulo vai trazer, como eu tinha falado no começo, uma dica muito importante sobre essa ideia de você viver em oração e ter na oração por todos, o tempo todo, o espírito da vida, né, o modo como você anda. E Paulo manda Tíquico para eles, para que eles saibam a meu respeito, a respeito de Paulo, e para que eles saibam o que Paulo está fazendo. Vou colocar aqui. Saibais também a meu respeito e saibais o que faço. No caso, e também a questão de consolar o coração, né, a nosso respeito. Aqui vem uma pergunta, se eu for orar por todos os santos, se eu realmente tiver a intenção de orar por alguém, orar pelos irmãos da minha igreja, qual seria
a minha conversa com eles no domingo? Será que eu procuraria me manter informado, procuraria pensar elementos sobre os quais orar, procuraria saber o que eles fazem, procuraria saber a respeito deles? Essa é uma questão interessante. Não é saber para fofocar ou para outra coisa, mas é saber para poder orar a respeito. Talvez até na conversa você poderia dizer: você tem algum pedido de oração? Essa semana eu vou orar por você, né? Você tem algum pedido de oração para que eu ore, para que eu interceda a Deus, né? Tem algo que está te incomodando? Mas isso tudo vem através de conhecer os santos. Interessante aqui que ele coloca a ideia da oração por todos os santos, né? Isso inclui as crianças, isso inclui os mais idosos, isso inclui todos os santos. E, de alguma forma, o que Paulo está fazendo aqui é nos levar a ter conversas santas com todos e com cada um dos santos, das pessoas que têm confessado o Senhor Jesus Cristo e proposto, se comprometido a andar com Ele na sua vida, nas suas vidas pessoais, né? E viver para Ele, morrer para Ele. Esses são os santos, a quem Deus santifica, são os separados, né? E a ideia aqui, então, que Paulo coloca da vida dele, deveria ser uma ideia que a gente pega com os irmãos. Por exemplo, onde eles trabalham, o que eles fazem, onde estuda, qual o nível de estudo que está. Enfim, você pode pegar vários elementos da vida deles com uma intenção sincera no seu coração de levar aquilo diante de Deus. E é o que Paulo fez. Ele provavelmente é Tíquico que traz a carta para os irmãos de Éfeso. Ele envia Tíquico, ele é não só um irmão, mas é também um ministro, né, do Senhor, um servo do Senhor, enviado para fazer a sua obra. Ele é alguém fiel, alguém digno, que Paulo então escreve aquela carta e confia a ele a carta para quem envia para aquela igreja. E a ideia de Paulo de ter escrito a carta é para que eles saibam a seu respeito, e ao saber a respeito de Paulo, mesmo estando preso, mesmo em situação difícil, mas ele está ancorado em Deus, ele está firme com Deus, como firme na rocha, e isso deve consolar o coração deles. E não só isso, mas a ideia dele de Tíquico ir para lá seria para tirar várias outras dúvidas, ficar com eles, eles iriam perguntar: e aí, Paulo, né? Como que ele ocupa o dia dele? Tem alguém que tá dando assistência a ele e tal? Tíquico poderia trazer essas informações, né? E ele termina a carta de uma maneira muito interessante. Ele fala: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai começar com o termo paz, mas ele então se dirige para amor com fé, a ideia a gente está estudando Tessalonicenses na igreja, e a ideia de amor e fé é muito ligada. O amor tem a ver com o modo como eu trato os outros, e a fé tem a ver com o meu conhecimento sobre Deus, sobre quem Ele é, e meu conhecimento daquilo que Ele tem feito e do seu eterno poder com que Ele vai usar a nosso favor. Mas essa ideia de amor e fé juntos, junto e paz, ele termina então encerrando a carta dessa forma, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele termina com uma frase que é linda, né? Uma frase épica: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem nessa frase você vai ter a essência do próprio cristianismo,
Quem são os cristãos? São todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são todos aqueles que não servem a dois senhores, eles servem a um Senhor e esse Senhor é Cristo. São todos aqueles que trocaram Cristo por todas as outras glórias no mundo, né? Que não colocam nada acima do seu Senhor, que amam a Ele em primeiro lugar, amam Ele de todo o coração. A ideia do sinceramente aqui, né? E o termo sinceramente é muito legal, porque o termo sincero vem de sincera, né? Que tinha a ver com as estátuas, no termo latino, né? Que tem a ver com as estátuas, e que quando elas iam quebrando um pedaço, soltava alguma coisa, o pessoal ia lá e remendava com cera aquela parte. E então, para dizer que era uma estátua íntegra, você dizia que ela era uma estátua sem cera, né? E a ideia do sinceramente aqui é essa ideia de que é algo íntegro, algo sem enganação, algo de coração. Amar sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da nossa argumentação com os crentes. Então, você não vai dizer para uma pessoa largar algum hábito, deixar algum pecado, começar a tratar alguma outra pessoa de forma diferente, com base em argumentos psicológicos, né? Com base no amor que eles têm, que eles já têm por si mesmos. Olha, se você continuar com esse vício, isso aí vai destruir o seu cérebro, vai destruir sua família, você tem que largar isso. E você pode argumentar sim com o incrédulo, mas com o crente você vai argumentar usando o amor que ele tem sincero por Jesus. Olha, essa não é a vontade de Deus para você. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu por você para que você não viva mais para essas coisas. E, na verdade, nossa argumentação deve ser calcada nisso, né? E essa é a essência do próprio Evangelho, que começa em Efésios 1, mostrando o amor de Deus eterno por nós. Depois continua mostrando como esse amor foi aplicado em nossas vidas através do sacrifício de Cristo, através de Deus nos chamando para a sua glória, como Deus trabalha em nossas vidas através da igreja, nos levando todos a uma unidade, na unidade da fé, a um só Deus, a um só Senhor, um só batismo, e mostrando que em Deus nós podemos ser mais do que vencedores na nossa vida diária, podemos tratar nosso marido, nossa esposa da forma como Deus quer, nossos filhos, nossos senhores, e podemos até vencer as ciladas e as flechas acesas que o próprio diabo joga na nossa direção, podemos ser mais do que vencedores nisso. Então, essa é a carta de Paulo aos Efésios, e dessa forma, então, nós encerramos o nosso estudo aqui em Efésios, concluindo essa preciosa carta que Deus nos deu o privilégio de estudarmos.